cumprir. Eu quero colocar uma pergunta aqui na mesa, que é a seguinte: o sábado foi feito por causa do homem ou o homem é por causa do sábado? Parece que tem texto bíblico aqui que ajuda a responder essa pergunta. Marcos capítulo 2. Por favor. O sábado foi feito por causa do homem, não o contrário. Pastor César. Claro, sim, claro. O sábado é por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E eu tenho uma pergunta aqui, acho que o pastor Ezequiel vai talvez tentar respondê-la. Qual sábado? Porque quando essa ordem foi dada, os judeus tinham uma visão de sábado, o sétimo dia, o Shabat. Certo. Qual sábado é o sábado a ser guardado? Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que aqui é sábado, em algum outro lugar já é domingo, em outro lugar é sexta-feira. Qual sábado deve ser guardado? Porque se é o sábado geográfico, se é o sábado, não faz diferença eu escolher outro dia também? Ou faz? Faz diferença. É porque assim, quando Deus fez o sábado para o homem, só tinha um homem na face da terra, que era Adão, certo? Foi ali que Deus criou o primeiro sábado. E Adão, ele era o representante de toda a humanidade, não somente de judeus, por exemplo. E Deus fez o sábado para a humanidade, para o homem. E Jesus, Senhor do sábado, é o próprio Deus, né? Lembra que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, sim, mas não existe um sábado universal. Qual sábado? Não, é porque assim, a diferença de fusos horários, ela tem que ser respeitada, então cada povo vai estar guardando o sábado mais ou menos num horário um pouco diferente. Não tem 24 horas de fuso horário, tá? Não tem uma pessoa hoje na sexta, hoje no sábado, outro no domingo. Não. É mais ou menos, acho que 12 ou 13 fusos horários. E aí, por exemplo, o sábado chega antes lá no Japão, aí depois ele vai passando por cada fuso horário. Tá? Essa é uma questão mas cada interessante. guarda o sábado no dia em que Porque se fosse um está. dia sagrado, deveria ser universal. Então, se cada um guarda no dia que está, poderia também guardar o dia que for melhor para fazer isso? Não, é porque assim, porque Deus mandou guardar o sétimo dia, o sábado, não qualquer dia que você quiser, porque tem fuso horário diferente no outro. O que o senhor acha disso, pastor César? Entendeu? O problema é que muito embora que se pese o que eu falei agora há pouco, e eu concordo que o elemento moral do sábado significa que existe uma ordem de descansar e não pensar só em si, mas pensar em Deus, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que esse momento onde você vai devotar-se a Deus e voltar-se a Deus, não precisa ser exatamente ou obrigatoriamente num sábado. E isso está acontecendo lá em Colossenses capítulo 2. Esse texto é um texto que os sabatistas, eles conhecem bem. Sim. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa da comida, por causa de bebida, por causa de dias de festas, luas novas ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado está aqui. O sábado está escrito no texto. Não estou teologando. O sábado está escrito no texto, que é sombra daquilo que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O sábado é uma sombra de Cristo. O sábado se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso. E se Jesus Cristo é o verdadeiro descanso, você não pode ser julgado se você teve que trabalhar na sua escala, caiu o sábado. Você não vai ficar dizendo, então eu vou pedir as contas, porque os adventistas fazem isso. Fazem. Tá? Vou pedir as contas porque eu não posso trabalhar no sábado? Não, você pode trabalhar no sábado. Então descansa na quarta-feira. E nessa quarta-feira faz um jejum, ora, lê a Bíblia, porque ninguém pode ser julgado pelo sábado. Está escrito no texto. Pode ser julgado pelo que come e bebe? Aqui no texto? Sim. Não. Então, mas veja bem, lá em Atos 15 diz que o gentil que se converte à igreja não pode comer sangue. É só você ler o texto de Coríntios 8 que o Paulo vai explicar por quê. Então, mas e aí? Porque pode ou não pode? Não. Se julgar? Não. Ué, então a regra lá de Atos dos Apóstolos não vale nada. A regra vale, só que o porquê que tá lá em Coríntios capítulo 8 é pelo testemunho daqueles que estão lá de fora e tal, não sei o que, mas não é um mandamento de morte eterna. Não, legal, beleza. Pastor Por que não Ezequiel. tratar o sábado da mesma forma? Pastor Ezequiel. Você não vai Porque ser o julgado, sábado mas tem que não guardar. Responde sua pergunta, sem problema. Eu não trato o sábado da mesma forma, porque aqui nesse texto tá dizendo que eu não posso ser julgado Mas pelo tá sábado. dizendo também Como que é que não você pode ser responde julgado esse texto? Não, mas olha só, veja bem, o texto não é fácil, o texto é interessante, dá uma tese de doutorado, mas veja bem, o texto também diz que não pode ser julgado por comida e bebida. Mas tem a regra que você não pode comer tal coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Então veja aqui. bem, o sábado da mesma Pastor forma. Você Ezequiel. não pode ser julgado por ele, mas a regra tá lá. Pastor Ezequiel. Não deixa de estar lá. Mas ele é uma sombra de Cristo, tá escrito Tudo bem, lá. mas é aqui só uma o sombra. não comer, etc. também. Pastor Ezequiel, o Atos capítulo 15, que o senhor citou aí. Sim. A igreja estava debatendo algumas coisas importantes. Certo.
na sua opinião, por que o sábado não foi colocado em debate ali, naquele momento? Essa é uma boa discussão. É difícil saber o porquê. Esse decidiram coisas importantíssimas, né? Esse problema não surgiu E o sábado não foi citado. Sim, esse problema ali não surgiu. Ali o problema era mais circuncisão e o que seria o mínimo que eles teriam que fazer para ser integrados na igreja. Então, e a circuncisão estava na lei, Sim. foi abolida, porque os povos tinham costumes diferentes, não fazia sentido continuar. Mas E o mesmo sábado? assim, Paulo ainda circuncidou Timóteo, né? Isso. Porque você vê assim que às vezes uma coisa se torna irrelevante. Você é circuncidado? Não. Mas ainda assim, ela É porque assim, continua o seu sendo primeiro praticada, argumento, com o primeiro argumento, você abriu o debate, Certo. falando o seguinte: Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo, Sim. porque Jesus guardou o sábado, mas ele também foi circuncidado. Sim, também viveu sem pecar. E a gente Então, não faz nada disso. Mas ser circuncidado é fácil. A gente deve ser circuncidado por Geralmente causa é disso. lá no nosso do 8º dia que alguém tem que circuncidar a gente. Não, então, né? mas isso é fácil. Enfim, Depois, se mais os meus velho, pais você tivessem pode. me circuncidado, eu Ainda não hoje é seria. possível. Se Então você quiser defende essa ideia? Não, da não circuncisão? defendo não. Claro que não. Só que assim, ó, por exemplo, você pega a clareza do Novo Testamento sobre a não obrigatoriedade da circuncisão, ela é muito maior do que sobre a guarda do sábado. É uma coisa muito mais explícita.